primeiro sobre o cinto, né? Eu estou de cinto e faz tempo, desde que deixei Curitiba já, desde que entrei no carro, né? Estou aqui de cinto, olha. Então não é pertinente não, tá ok? Estamos no ar aí, tem sinal de que está no ar? Bem, eu tava... Um beijo aí pra Rafa. Eu tava falando do Tribunal Regional Federal da Quarta, né, que deve ter um julgamento agora no segundo semestre. E já abordamos aí a questão do Mercosul, abordamos também a questão dos vazamentos criminosos, né? Aliás, o ministro Barroso, em matéria de hoje, também divulgada, me parece que eu vi na Folha de São Paulo também, ele condena os vazamentos criminosos que atacaram especialmente o Moro e o Deltan Dallagnol. O ministro Barroso tem sido um ministro exemplar. Ele, Edson Fachin, Carmen Lúcia, são ministros que, Celso de Mello quase sempre, né, são ministros que estão tendo uma atuação exemplar. O Fux também tem tido boa atuação. Enfim, o Barroso tem feito pronunciamentos muito inteligentes, né, em palestras, aqui no Brasil e no exterior, inclusive, já que ele tem sido convidado para algumas palestras. Falar em palestra, eu quero falar lá com o pessoal da Flórida, né, que aceitei o convite para palestra em setembro, né, no dia 5 de setembro, aproveitando o feriado de 7 de setembro. Eu irei, portanto, a Orlando para uma comunidade brasileira que organiza, com transmissão ao vivo por uma TV local, de uma palestra que vamos falar sobre o Brasil, sobre a integração Brasil-América. Isso será no dia 5 de setembro. E o que é bom dizer sempre, né? Eu não viajo por conta do Senado, em nenhuma oportunidade, não tenho viajado ao exterior para evitar comentários, e neste caso não será por conta do Senado, nada de dinheiro público envolvido. É um convite de brasileiros e americanos que vivem na Flórida e, obviamente, as despesas são custeadas por eles. Eu vou, portanto, sem custo zero para o poder público. No Brasil nós estamos vivendo um momento de tanto questionamento, que é importante que se questione mesmo, que é preciso esclarecer estas coisas, não é? Bem, aqui estamos, vou mostrar um pouco aqui, ó, da reflorestamento, né? E trata-se de reflorestamento. Nós estamos agora ingressando nos Campos Gerais, né, onde temos muitas áreas de reflorestamento. Aqui temos em Telêmaco Borba a Klabin, em Ortigueira a Klabin também se instalou, temos em Arapoti, enfim, indústrias de exploração da madeira, né? Então são grandes áreas de reflorestamento aqui nos Campos Gerais. Estou comentando isso porque, obviamente, todo o Brasil não conhece, aqui os paranaenses conhecem, mas nós estamos falando para todo o Brasil e para o mundo, né? Vocês viram aí gente da Alemanha, da Suíça, aparecendo aqui. Portanto, esta é a região dos Campos Gerais, onde nós tivemos o início do plantio direto. O Paraná é um estado que tem uma boa experiência de preservação ambiental, compatibilizando os interesses da produção com a preservação ambiental. Eu não gosto muito de enaltecer próprios feitos, não é? Mas esse programa Paraná Rural, ele teve, durante o nosso governo, o investimento de mais de 200 milhões de dólares, né, com o objetivo de preservar o meio ambiente e aumentar a produtividade da nossa lavoura. Mas um exemplo começou aqui em Ponta Grossa, que é o chamado plantio direto.
E hoje é obviamente um modelo conhecido em todo o país pelos agricultores. Mas a preservação ambiental no Paraná nos deu alguns prêmios, né? A FAO, o Banco Mundial consideraram o nosso programa modelo para o mundo. Ele foi levado a 18 países. Depois nós recebemos um título de doutor honoris causa numa universidade dos Estados Unidos, exatamente em função desse programa de preservação ambiental, que estabelece uma integração entre todas as propriedades da microbacia. É chamado Programa de Manejo Integrado dos Solos e das Águas. E ele é efetivado, né, nas microbacias. E isso exige a integração dos proprietários rurais. Então não é o limite do município que estabelece o limite da bacia hidrográfica, não é? Então tem que existir esta integração. Foi um notável programa que mudou a cor das águas dos nossos rios. Recuperação das matas ciliares, abastecedores comunitários para evitar que o agricultor levasse até os rios e aos lagos o vasilhame com agrotóxico, né, contaminando, portanto, rios e lagos, né? E especialmente o de preservação ambiental, que a preservação ambiental é uma permanente lição de amor à vida, né? E eu sempre defendi o proprietário rural como um preservacionista, não como um depredador do meio ambiente, porque ele sabe da importância da preservação do solo rico e tá difícil, né? Não é Europa. Eu estou dizendo que aqui não é Europa. Então, eu fui presidente da Telepar aqui um ano e nós fizemos um grande investimento, não é? 600 milhões de dólares de investimentos em um ano. Fizemos as linhas de fibras óticas, né, cruzando todo o estado. Ampliamos a telefonia telefônica com as estações de rádio base, com as centrais de comutação e controle. Modernizamos o sistema, mas houve depois a privatização e ainda, obviamente, a privatização foi benéfica porque ampliou a oferta do serviço, mas sempre há o interesse do lucro, né? Então, as empresas procuram investir antes, onde há um retorno mais imediato. É diferente da empresa pública, que tem outro objetivo a não ser o lucro. Então, obviamente, numa estrada como essa, nem sempre há um retorno financeiro que compense o investimento ou que estimule o investimento. Mas é preciso modernizar. Nós estamos defendendo, inclusive defendemos durante a campanha, a utilização de satélites. Obviamente em convênio com as empresas de telefonia. Não ficaria tão caro assim, visitando, né? Por mais longínqua que fosse a cidade, estariam conectadas com a internet, com o mundo. E na área rural, nas mais longínquas localidades da área rural deste país, os produtores, os cultivadores, né, estariam conectados com o mundo, poderiam estar negociando da soja público. Voltou? Voltou. O Fernandes Filho, lá de Portugal, um abraço. Ele é Débora. Voltou. Hã? Voltou. Voltou agora? Então vamos falar. Bom, Eu acho que agora vai segurar. voltou. Estamos de volta. Depois eu vou olhar qual foi o estrago que nós fizemos nessa live, né? Porque vai e volta e nós não sabemos quando está no ar, quando não está no ar, mas estamos conversando aí com você na estrada aqui. Eu estava dizendo antes, né, que quando eu fui presidente da Telepar, nós investimos bastante em telefonia, 600 milhões de dólares em um ano, né? E
estava abordando exatamente essa questão das estradas, que depois veio a privatização. Eu, inclusive, não concordava com a privatização da Telepar, porque entendia que, por ser uma empresa tão competente, ela poderia competir com as empresas privadas e se constituir em parâmetro para a fixação de tarifas, impedindo eventualmente uma exploração de preços por parte de alguma empresa privada sedenta de lucro, né? Já que é legítimo que quem empreende busque o lucro, o maior lucro possível, não é? Então, eu disse que o investimento se dá sempre onde há um retorno mais rápido. E numa estrada como esta, certamente não há um maior retorno. Não há um retorno como em populações localizadas, nos centros urbanos. Mas, de qualquer maneira, eu estava falando dos satélites, que é o que nós defendemos, inclusive na campanha eleitoral, como compromisso, que não ficaria tão caro assim, celebrando convênios com as empresas de telefonia. O governo poderia, sim, através de satélites, alcançar as regiões mais longínquas. Eu estava dizendo que lá no interior do Amazonas, ou até no Rio Amazonas, nas barcaças, nas localidades mais longínquas, ou na área rural, nas propriedades rurais distantes, né? O produtor poderia estar conectado com o mundo por intermédio da internet, poderia negociar o preço da soja lá na Bolsa de Chicago, por exemplo, né? Isso é modernização. Então seria um investimento extremamente positivo que o governo poderia e pode fazer, inclusive. Aí eliminaria esse problema que nós estamos enfrentando aqui na estrada de Curitiba a Ponta Grossa, né? Que ora nós estamos falando e ora nós estamos impedidos de falar. É a censura do não avanço, né? É a censura da não modernização, da não modernização suficiente. Mas vamos chegar lá sim um dia. Aí mais reflorestamento, né? Nós mostramos um pouco do reflorestamento lá atrás. Aqui são pinos. Eu creio que é muito importante o reflorestamento, é uma forma não só de ganho econômico, né, mas também de preservação. É por isso que nós apresentamos um projeto que está sendo bem sucedido no Senado, que diz respeito exatamente à silvicultura, né, que você retira aquela pressão que há, colocando como depredação ambiental o reflorestamento. E nós estamos legislando para facilitar exatamente o reflorestamento. Veja que essa é uma região reflorestada, não é? Seria uma região de pastagem, tão somente de pastagem, em função da qualidade do solo. Provavelmente a utilização seria mais com pastagem, e o reflorestamento oferece essa cobertura vegetal adequada, né? Portanto, diz respeito à preservação ambiental. Mas quando fomos interrompidos, eu estava falando exatamente de preservação ambiental, né? Do programa que nós implementamos aqui no Paraná. Eu estava falando dos murunduns, né? Que é feito em curva de nível, que contém o processo erosivo, né? Porque a água da chuva acaba levando os detritos, toda a poluição para os rios e para os lagos, né? E obviamente corroendo o solo e reduzindo a fertilidade do solo. Então, além da preservação do meio ambiente, nós preservamos a produtividade e elevamos a produtividade com práticas agrícolas diferenciadas. São 45 práticas agrícolas nesse programa Paraná Rural que nós implementamos aqui. Depois nós completamos todo o estado e não se falou mais disso. Não tem a readequação das estradas rurais, né, que é a elevação do nível delas, também para evitar a erosão. E essas estradas, elas são conservadas com pedras, nós chamamos de pavimentação poliédrica, que é mais barata, da mão de obra.
fizemos mais de 300 quilômetros dessas estradas, especialmente no sudoeste do Paraná. E essa elevação do nível das estradas é parte desse programa de manejo integrado dos solos e das águas, né? Então, um programa fantástico que certamente merece ser visto. Depois da conclusão desse programa, não se fez mais isso aqui no Paraná, mas certamente a produtividade que há hoje no solo foi garantida por esta providência lá atrás. São já 29 anos, né? Há 29 anos nós deixamos o governo do Paraná com esse programa praticamente realizado integralmente, mas deixamos também os recursos em caixa para a sua continuidade. Olha lá, mostra aí passamos por algumas araucárias, né, que ainda existem por aqui. As araucárias, olha lá temos araucária. Lá na frente temos araucária. E aqui do lado direito aí é a mata original, né? A Vila Velha. E logo ali é Vila Velha. Não sei se vai dar para mostrar. A Vila Velha, quando eu era governador, a Vila Velha era administrada pelo governo estadual. E aí nós repassamos para a administração municipal, que teoricamente tem que ser mais eficiente, porque está mais próxima, né? E pode oferecer cuidados com maior eficiência e certamente acolher melhor os turistas e ter um cuidado especial, até porque a cidade tem um interesse maior, né, na preservação desse patrimônio ecológico, né? E sem dúvida nenhuma, alguma das belezas naturais aqui da região dos Campos Gerais de maior destaque e de maior atrativo, né? Depois, mais à frente, nós vamos passar não muito longe do Buraco do Padre. Aí, um abraço aí ao Zinho, né, que com a Priscila estão atualmente administradores deste local de atração turística, que é o Buraco do Padre, onde os jesuítas se concentravam para as orações, e por isso os padres jesuítas, e por isso houve essa denominação de Buraco do Padre. Tem lá uma queda de água muito bonita, enfim, é um cenário interessante. Bem, logo nós chegaremos aí a Ponta Grossa. Estamos atravessando aqui o rio, vamos chegar brevemente aí a Ponta Grossa, né? Aqui é o Parque Estadual de Vila Velha, como eu disse, agora sob a administração do município, desde que no nosso governo nós transferimos essa incumbência. Aqui é a entrada para o Parque de Vila Velha, né? Enfim. E aí, agora o que estão perguntando aí? Hein? Tá dizendo que o Devani tá correndo muito. Tá correndo muito? Não, tá cumprindo aqui a legislação em matéria de velocidades. Não tá correndo muito, não. Aí. Agora sustentou aí, né? Deu não sei se vai cair a conexão, se vai continuar naquele momento assim, meio pausado. É que deixou. Hoje perguntaram de novo aí das armas, né? Já perguntaram, mas eu passei batido. Olha aqui, a questão das armas é uma coisa incrível, né? Porque é tão visível o que está acontecendo. O governo editou 7 decretos para o mesmo tema, né? Então, por aí você vê o tamanho da lambança, né? E aí culpam um senador porque votou um decreto legislativo que não traz regulação para
o uso das armas. Não, o decreto apenas coloca em discussão a constitucionalidade de um decreto do Poder Executivo. Esse decreto do Poder Executivo é que procurou regular a posse e o porte de armas, né? Mas ele não foi submetido ao Congresso, porque decreto do presidente da República não passa pelo Congresso, é uma imposição. Então a legislação permite que o presidente da República tenha competência exclusiva para determinadas matérias. Esta não, porque trata-se de alterar uma lei que foi aprovada no Congresso. Então, somente por intermédio de um projeto de lei submetido ao Congresso é possível alterar esta legislação vigente. Então, o que ocorreu no Senado foi a votação de um decreto legislativo que procurava sustar os efeitos do decreto do presidente, mas não sustou, porque tem que passar ainda pela Câmara. A Câmara não votou e teria que ainda aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal em razão da ação direta de inconstitucionalidade que foi interposta pelo Partido Rede e depois outros. Portanto, houve um posicionamento do Senado apenas, e o presidente percebeu que não teria êxito e revogou o próprio decreto. Então reconheceu o erro, voltou atrás, reconheceu que era ilegal aquele decreto e editou 3 decretos, né? Um que já existia, da posse de arma, e outro que trata dos CACs, né? Que há aprovação, não há nenhum problema em relação a esse, não é? Que é o CACs, são os caçadores, atiradores e colecionadores. Está pedindo para você falar CACs. sobre o seu projeto que diminui o número de parlamentares. Tá, eu vou falar em seguida então. Então isso foi aprovado por decreto e não há nenhuma contestação do Congresso. Esse decreto não tem problema, ele é constitucional. E de outro lado, nós aprovamos no Senado a posse e o porte de arma na área rural. E nós estamos aqui passando pela área rural dos Campos Gerais e os proprietários rurais poderão, então, com a aprovação desse projeto na Câmara, já passou pelo Senado, poderão se utilizar, são 2 projetos, posse e porte de arma até o limite da propriedade rural. E nós reduzimos de 25 para 21 anos a possibilidade da compra da arma, né? Então, a obtenção de forma legal da arma para usar na área rural. Apenas isso foi aprovado e eu votei favoravelmente e agora a Câmara vai votar essa matéria. E o presidente da República mandou um projeto de lei para substituir aquele decreto amplo que havia editado, né, e que foi considerado por nós no Senado inconstitucional. Então não se justifica essa persistência em dizer que nós estamos contra o direito à legítima defesa. Não estamos contra. O que nós podemos discutir são normas que regulem de forma adequada, porque você tem o direito de usar a arma, mas o seu vizinho, o que está próximo de você, também tem o direito de se proteger, de não ser vítima de uma irresponsabilidade de quem usa a arma. Eu estou aqui ao lado do Devani. Certamente ele sabe usar a arma porque ele foi policial militar. Eu não sei usar a arma. A arma nas minhas mãos pode ser um perigo, da mão dele não. Então a regulação é importante. Agora nós vamos sair do asfalto e aí eu acho que não vai dar para falar mais. Agora nós vamos deixar a Edna assim, em terra de chão batido aqui. Então eu vou responder a Edna sobre o projeto, né? E depois nós vamos encerrar. Aqui é uma estrada que vai para a área rural, lá na direção do Buraco do Padre. Agora, o seguinte, Edna, o projeto, ele quer reduzir o número de senadores em 1/3, reduzir o número de deputados federais. Eu soube que o presidente Bolsonaro é favorável também a esta redução.
e a reduzir deputados estaduais e vereadores. Mas eu estou lutando desde 99. Pena que antes nós não tivemos esse apoio explícito do atual presidente quando era deputado. Mas é muito bom que ele apoie para valer esse projeto, porque nós queremos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Certamente a redução vai qualificar. A concorrência será mais exacerbada, mas certamente os mais qualificados prevalecerão. E a economia será enorme, porque você não vai apenas reduzir o número de salários de senadores, de deputados, de políticos eleitos. Você vai reduzir o número de gabinetes, o número de funcionários, os gastos com material, com as verbas complementares que existem, né? Se bem que eu colocaria no pacote o fim também do auxílio moradia, dos apartamentos funcionais e da verba indenizatória, que são, na verdade, recursos complementares ao salário para o exercício do mandato. Nós temos que ter esta atividade como ônus, não é? Nós não podemos desejar uma eleição e um mandato para ter privilégios, mordomia, vantagens. Nós temos que exercer esta função, esse ministério, né? Temos que exercer exatamente com uma certa dose de altruísmo, né? De dedicação e de idealismo, de vocação, e não com interesse próprio de se enriquecer, de ganhar dinheiro, porque realmente não dá para ganhar dinheiro honestamente nesta atividade. Ao contrário do que muitos imaginam, o salário é insuficiente para bancar as despesas do exercício do mandato. E, portanto, não é uma atração econômica. Nós não deveríamos nunca pensar no mandato eletivo para o enriquecimento, porque certamente aqueles que buscaram enriquecimento hoje, aliás, não todos, mas muitos, já estão na cadeia. É assim que deve ser. Enriquecimento ilícito, cadeia. O mandato é